Esse é o nosso vídeo parte 2, dando continuidade sobre o tema que está escrito na carta apostólica do apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 11, aonde, ao contrário de que muitos pensam que apenas é como as mulheres devem se apresentar na igreja, mas na verdade não é apenas só como as mulheres devem se apresentar à igreja, mas também como homens e mulheres devem se apresentar na igreja. Porque ao longo do tempo, este título deixa bem explícito apenas a questão da mulher, mas esquece que a carta também trata sobre o homem também, como ambos devem se apresentar sobre a igreja. E estamos falando sobre então o uso do véu, também a qual está contido na carta. E com isso a gente vai estar falando aqui cada versículo a qual foi lido no primeiro vídeo. Se você não assistiu, assista o primeiro vídeo para acompanhar a leitura e algumas observações. Depois passe para este segundo vídeo para que você possa ver as análises. Bom, a gente tem que entender, se a Bíblia define o véu como uma doutrina bíblica para ser usado apenas pela mulher, e se de fato ele pertence à liturgia de culto verdadeiro para uma igreja cristã. Então vamos ver os pontos que são abordados em 11 de 1 aos Coríntios e vamos então comentar versículo por versículo. Bom, no versículo 1, Paulo explica que se ele segue Cristo, os demais deveriam imitá-lo para manter a unidade na igreja. Então esse é o primeiro versículo, muito fácil de compreender. As pessoas deveriam seguir Paulo não porque Paulo era o melhor de todos, mas porque Paulo seguia Cristo. E se ele imitava Cristo, todos conseguiriam imitar Cristo, vendo o exemplo dele. Bom, partindo para o versículo 2, Paulo fala da importância de manter, então, estes ensinamentos que já foram entregues como, então, a tradição. Muitos pensam que tradição não é doutrina. Tradição, ela leva esse nome de tradição, mas, na verdade, ela é algo importado de algo muito mais antigo que sempre foi decente na época, mesmo em tempos mais antigos, ou em tempos de alianças mais antigas, mas que com o passar do tempo ela não interfere na questão doutrinária. Então a tradição ela é importante e acompanha juntamente também a doutrina que vai ser colocada ali em questão. Então por isso Paulo enfatiza isso no versículo 2, para manter perseverante isso. No versículo 3, Paulo explica a doutrina da hierarquia ministerial, colocando cada ministério na sua devida obrigação e submissão, começando do princípio do poder de domínio, onde o maior sobre todos é Deus, obviamente, como o Espírito eterno e Pai de tudo. Em seguida, após ele, Cristo como a manifestação de um corpo, e sumo sacerdote e cordeiro, vem dentro dessa submissão, não como espírito, mas como corpo, aquele corpo que morre, mas se submeteu à vontade do Espírito, ok? Em seguida, após Cristo, o homem então vem como o mensageiro geral para ensinar tanto a igreja quanto a sua casa, como então abaixo dessa prefiguração de Cristo. E por último vem a mulher como adjuntora para ser companheira, porém submissa ao homem, seu marido, em questão. Então Deus é o superior, Cristo como sumo sacerdote, Cristo superior ao homem mensageiro, o homem superior à mulher adjunta. Então, portanto, temos sim aqui, um primeiro ponto doutrinário estabelecido, dessa hierarquia ministerial na igreja, e até mesmo no lar. Então, nós temos um primeiro ponto, existe essa doutrina, então, de fato,
existe, é doutrina, é bíblico, a hierarquia ministerial e funcional, né, de dentro da igreja, né, quem é cabeça de quem. Isso está em 1 Coríntios, né, e não deve ser revogado, por o fato de ser uma doutrina bíblica, sim, a qual o apóstolo Paulo está falando. Bom, no versículo 4, Paulo coloca o homem em paralelo à mulher, né, expondo que se o homem, quando for orar e profetizar, então este homem deve estar com a cabeça descoberta, estabelecendo então um segundo princípio doutrinário da carta, onde o homem não pode orar e profetizar se estiver com a cabeça coberta, pois desonra a sua própria cabeça, né, que é a sua cabeça mesmo de homem, e também, alegoricamente, desonra o seu cabeça acima dele, que é o próprio Cristo. Ou seja, uma dupla desonra, pois, estando debaixo da nova aliança, algumas tradições vindas do judaísmo, como o uso do kippah e o talit, era desnecessário para a liturgia de culto cristão, a qual o apóstolo Paulo está nos mostrando, né, para que possa ser devidamente seguido, né? Então, com isso, o apóstolo Paulo ele deixa bem enfatizado isso. Agora, no versículo 5, o apóstolo Paulo faz um contraste entre a mulher e o homem, em aquilo que era proibido ao homem fazer na liturgia de culto cristão, torna-se então obrigatório para a mulher, né? Estabelecendo então, por assim, um terceiro ponto doutrinário da carta, de 11 aos Coríntios, né? Onde a mulher, então, ela deveria se comportar de forma diferente do homem. Então, ou seja, a mulher que ora e profetiza, estando com a cabeça descoberta, ela desonra, então, a sua própria cabeça, né? Alegoricamente, ela desonra também o seu cabeça, que é o seu marido, né? Que é primeiramente, né, ali ao seu primeiro marido, uma forma de cabeça, né, de respeito, né? Então, se ela for casada, obviamente, né? Se ela não for casada, ela estaria desonrando ao seu pai, né? E também ao pregador e responsável pela igreja, a qual ela faz parte. E também aos anjos celestes que trazem a palavra à igreja, na revelação, né? Ou seja, a mulher que não se cobre com o véu desonra seu marido, se for casada. Se for solteira, desonra o pai, a liderança da igreja e ao anjo celestial que traz a mensagem para a igreja. É isso que está bem definido neste versículo, né? Nesse versículo 5. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz que se a mulher for desobediente a este ponto doutrinário, quando ela for então prestar culto ao orar e profetizar, que se ela não quiser seguir isso, que ela faça então com sua cabeça um ato de desonra e arranque então todo o seu cabelo, né? O seu cabelo, pois a cabeça raspada de uma mulher era tido como algo desonroso, né? Nos tempos bíblicos, alguma mulher sem honra, né? E portanto, se ela não quiser ser vista como uma mulher sem honra, né, uma mulher desonrada, né, então ela deve então, né, lutar pela consideração da igreja, ou seja, da igreja reconhecer ela como uma mulher decente de Deus. Então ela deve estar coberta com o véu para que ela sequer se submeta ao fato de até passar por uma humilhação de ter que raspar a cabeça, né, e ser desonra. Então, se ela raspe a cabeça, ela não poderia nem orar e nem profetizar e ainda seria vista como uma mulher sem honra diante da igreja, né? Então, por isso mostra com isso, né, que a mulher com a cabeça rapada não teria a liberdade de orar e profetizar na igreja.
pois seria vista sem honra alguma, né? E se em algum caso, algum dia quisesse orar e profetizar também, o seu cabelo deveria estar crescido novamente, né? E coberto com um véu, para que pudesse assim o fazer. Então, esse é o versículo 6. No versículo 7, Paulo faz novamente um contraste entre o homem e a mulher, ao propor que ao homem era então ali mostrado que ele né, ele pedia a mulher, ou seja, né, não poderia cobrir sua cabeça, né, ao orar e profetizar para a igreja, ou seja, ao homem, aquilo que era doutrina para a mulher em relação ao véu, para o homem era o oposto. Então, ou seja, o homem não poderia se comportar como a mulher, usando o véu sobre a cabeça, né? Então, para o homem era o oposto. O homem deveria estar com a cabeça descoberta para que pudesse orar e profetizar e ensinar para a igreja. Então, é muito bem definido esse paralelo justamente com o versículo 6 que foi lido, né? E em relação aqui o que foi dito nesse versículo 7, né? No versículo 8, Paulo faz uma breve exposição, então, de Gênesis capítulo 2, versículo 22, né? Ao mostrar que o homem é o cabeça da mulher, né? Por ter sido o primeiro a ser feito em um tempo onde não tinha pecado. Ou seja, a mulher é tirada do homem sem pecado, né? Uma alegoria em relação também apontando para a igreja, né? Ter saído também de Cristo, santa e sem pecado, né? Então, com isso, então, mostrando também a hierarquia que é mostrada no Gênesis, porque quando a mulher peca, ela cai em transgressão, sendo enganada pela serpente. E quando o homem peca, o homem não cai em transgressão, mas é porque ele deu ouvido à voz de sua mulher, ou seja, ele aceitou que ela fosse cabeça sobre ele. E na verdade o Senhor não tinha estabelecido ela como cabeça. Deus colocou o homem como cabeça. Por isso que quando Deus chega para indagar para o homem, quem foi que mostrou para ele, né, que ele havia pecado, Deus chega primeiro para o homem e não chega primeiro para a mulher ou para a serpente. A serpente queria que Deus chegasse e perguntasse para ela ou para a mulher, para que houvesse uma transgressão da própria palavra de Deus. Mas como Deus não peca e não erra nos seus próprios atos eternos, Deus chegou para o cabeça de todos ali, abaixo unicamente dele. Deus chega para o homem. E depois Deus vai descer na hierarquia, chega até a mulher. E depois Deus desce a hierarquia mais ainda e chega até a serpente, mostrando que a mulher, então, é cabeça da serpente. Ou seja, a mulher reina sobre a serpente, que é uma alegoria mostrando que a igreja também, nos últimos dias, pisará sobre a cabeça da serpente. Então, olha que interessante esse contexto hierárquico de ministério a qual é nos mostrado. Bom, no capítulo 9, então, Paulo enfatiza que a mulher foi, criada por causa do homem. Ou seja, se não existir o homem, logo não se faz necessária a existência da mulher, né? Alegoricamente, isso também aponta para a igreja, que se ela não tiver Cristo como cabeça, né, reinando sobre ela, ela não subsistirá, né, contra a serpente, porque ela vai pisar sobre a cabeça da serpente, mas ela também tem que submeter ao seu cabeça, que é Cristo, né? Ainda aponta para uma mulher, né, que se não tiver Cristo como cabeça, ela é sem honra, né? É como se sua cabeça, né, estivesse rapada, né, sobre si, né? Então, ou seja, mostrando então que existe essa questão, cada cabeça cobre a cabeça inferior, né? Então, no capítulo 10 agora, Paulo reafirma então que o uso do véu é doutrinário mesmo, né? E não tem nada a ver com os costumes das mulheres de Corintos, né, sacerdotisa de Afrodite ou Diana, que raspavam a cabeça e se ofereciam como meretrizes,
e ali praticavam uma prostituição regulamentada, né, com um amparo religioso legalizado, né? Mas Paulo reafirma categoricamente que o uso do véu é um sinal de poderio por causa do mensageiro, ou seja, por causa do anjo, né? Por causa do anjo. E esse mensageiro ou anjo pode ser tanto o dirigente da igreja, né? Ou um próprio anjo celestial, né? E mostra também, né, como então para nós então mostrando esse sinal de poderio, né, em questão do tipo, né? Então, ou seja, não está nada relacionado ao culto, né, de Afrodite ou Diana, mas na verdade é um sinal de poderio, né? Então, esse ponto a qual Paulo fala então, que a mulher deve usar o véu é uma doutrina de sinal de poderio sobre os anjos, né? E a gente tem que entender então que sinal é esse? Que sinal é esse que o apóstolo Paulo está nos mostrando no que é o sinal de poderio? Então a resposta é muito simples. A resposta é que esse sinal é simplesmente o fato de orar e profetizar. Este era o sinal de poderio a qual o apóstolo Paulo está falando, né? Ou seja, então o sinal de poderio é referente a isso, quando ela for orar e profetizar, né? Mostrando então que a todo momento o apóstolo Paulo mostra que isso aponta tanto para a mulher que era solteira como para a mulher que é casada, né? E deveria manter então essa doutrina, né? No capítulo 11, Paulo reforça a ideia de que mesmo a mulher estando abaixo do homem na hierarquia ministerial, ambos devem trabalhar na posição em que são posicionados, mostrando que o cabeça deve estar ligado ao corpo e o corpo ligado à cabeça. Ou seja, se o homem é o cabeça da mulher, logo ela é o corpo. E se Cristo é o cabeça do homem, logo o homem com sua mulher se torna um corpo, e Cristo o cabeça. E Deus, sendo o cabeça de Cristo, logo Cristo se torna o corpo, que se torna a igreja, que será então guiada pelo Espírito de Deus, né? Então um ponto alegórico bastante importante nessa questão. Então no capítulo 12, no versículo 12, né? Se eu falei capítulos anteriormente, perdoa, mas os versículos, né? No versículo 12, então, de 1 Coríntios, capítulo 11, diz o seguinte: então que Paulo reafirma esse pensamento, né, ao confirmar que se Deus é o cabeça eterno, então todos devem seguir, né, esse sentimento e estar ligados ao Espírito, pois todas são e vão para o mesmo lugar que é Deus, né? E no versículo 13, então Paulo pede para então agora a igreja julgar, né, e chegar à conclusão então de que é indecente e fora da doutrina que a mulher ore e profetize estando sem véu, né? Por isso, então, faz uma pergunta afirmativa, ou seja, ele já faz uma pergunta afirmativa, né? Ele pergunta: é decente então que a mulher ore a Deus, né, e profetize sem véu? É uma pergunta que ele já faz, já sabendo a resposta, né, indagando a igreja, né, que queria muitas das vezes não seguir essa doutrina, né? Pois a sua resposta, então, né, seria automaticamente, né? Então, automaticamente, né, seria o seguinte: bom, ela deve estar coberta com o véu, né? Essa seria a sua resposta, né? Caso perguntasse para ele a mesma pergunta que ele fez para a igreja de Coríntios. Então, Paulo, a mulher deve ou não? Paulo fala, ela deve estar com a cabeça coberta, né, para orar e profetizar, né? Pois este é o sinal de poderio sobre os anjos terrenos e celestes. Então, ou seja, Paulo está dizendo que este é o sinal
né? A mulher tem que estar coberta, porque Paulo faz este paralelo. O homem é o oposto, o homem não deve estar com a cabeça coberta, mas a mulher deve estar. Então é aquilo que foi dito desde o início, como homens e mulheres devem se apresentar ao prestar culto ao Senhor no ajuntamento, estando congregados na igreja, né? Então, se a mulher, então, para ela está, então, um contraste entre o homem e a mulher, né? Se para a mulher é honra ter o cabelo crescido e coberto por véu para orar e profetizar, para o homem será o oposto. Ele deve estar com os cabelos aparados, né? Porque é o oposto de crescidos, né? Não grandes como de mulher, né? Como se estivesse fazendo um voto nazireu, que já não tem mais necessidade no cristianismo, né? E sem cobertura sobre a sua cabeça, né? Para orar e profetizar. Isso é referente para o homem, tá bom? Pelo fato do homem ter como seu cabeça, né? Não a mulher não é a cabeça do homem, mas Jesus Cristo é o Senhor e cabeça do homem. Então, por isso, era uma forma do homem honrar a sua própria cabeça e, alegoricamente, o seu cabeça superior, que é Cristo. Então, no capítulo... esse foi a nossa leitura do capítulo 14, tá bom? Do versículo 14, perdão, versículo 14, né? No versículo 15, Paulo reafirma mais ainda a doutrina que a mulher com cabelo crescido, né? Ou seja, aqui vamos abrir um parênteses aqui, com certeza ele falava isso na naturalidade ética, independente da cor dessa mulher ou sua nacionalidade, né? Pertence a essa mulher, né? Mesmo que seu cabelo crescido seja pequeno, né? Para as mulheres, por exemplo, que são africanas, né, negras, muitas têm um cabelo mais curto, mas é crescido na sua forma natural, né, em contraparte em relação àquelas que teriam um cabelo maior, né, que são aquelas de cultura étnica branca, né, que tem já os cabelos maiores. Então, independente da sua naturalidade, né, o cabelo deveria estar crescido, né, não está descaracterizado como um cabelo feminino, certo? Então, ou seja, isso era uma honra, né, em relação, isso é muito mais honroso ainda, né, muito mais do que isso se sobrepunha a uma mulher que tinha a cabeça rapada, né, ou seja, só pelo fato dela não estar careca, mas não estar com a cabeça raspada, né, já lhe será honroso ter esse cabelo crescido, né, naturalmente, segundo o seu perfil étnico, fecha aspas aqui, né, e parênteses em questão que a gente consegue enxergar o que Paulo está dizendo, né, pois o cabelo foi dado aqui em lugar de véu. Então, ou seja, o cabelo foi dado em lugar de véu e não no lugar do véu. Isso é muito diferente. O cabelo foi dado em lugar de véu e não no lugar do véu, né, significando então que quando a mulher então estiver orando e profetizando, né, ela não estiver orando e profetizando, né, em seu dia a dia normal da sua vida social, vida privada, o seu cabelo crescido, né, nas condições naturais, seja a sua forma ética que tiver, será como um véu para ela viver na sua vida social, né? Ou seja, ela não precisa viver a vida social sua usando o véu de cobertura, a qual é usada apenas para profetizar, orar ou fazer parte da liturgia de culto. O cabelo vai estar representando esta cobertura para o âmbito social, né? Então, ou seja, ela então vai ser muito bem vista, né? Por não estar com a cabeça raspada, né? E ela não seria vista, né, como uma mulher, né, então imoral e sem honra, né? Porque o cabelo dela vai estar ali representando este apontamento, né? Se diferenciando ela das meretrizes dos tempos até mesmo do Velho Testamento, que raspavam também a sua cabeça, né? Para diferenciá-las das mulheres, então, né, fazendo diferença então das mulheres que tinham a cabeça raspada. Então, a mulher que tinha um cabelo crescido, ela não estava usando o véu como cobertura, porém o seu cabelo ali na sua vida social, estava ali representando, né, então, no lugar de véu, né, para poder fazer com que ela andasse no meio da sociedade. Lembrando que era lugar de véu e não lugar do véu. Sendo então
quando ela fosse prestar culto, aí sim ela deveria se cobrir com um véu, né? Então, no capítulo 16, então, versículo 16, então Paulo confirma que aqueles e aquelas que querem ser contenciosos e não seguir esta doutrina do uso do véu, né? Do uso do véu, né? Para as mulheres, né? No momento de liturgia de culto, né? E também dos homens, né? Que deveriam estar com a cabeça coberta, ou seja, fazendo um contraste em relação à mulher, né? Ou seja, a mulher quando for orar e profetizar deve estar usando o véu para a liturgia de culto, e o homem é o oposto disso, não deve estar usando o véu, não deve estar com a cabeça coberta, não deve estar usando talit ou kippah, mas a mulher sim deveria estar, né? Então, por isso, Paulo, ele mostra então que quem quisesse ser contra isso, né? Então, ele não ia ficar preocupando, porque as igrejas de Deus não têm esse costume de deixar de usar o véu no momento litúrgico. Do contrário, as igrejas de Deus usam o véu, têm o costume de usar o véu, e não tem esse costume de não usar o véu, é isso que ele está dizendo, né? E continuaria usando o véu, porque é uma doutrina a qual ele está falando, né? Pois como foi dito desde o início, né? É desonroso para a mulher se orar e profetizar não estando com a cabeça coberta, porque isso, se ela não estiver com a cabeça coberta, isso é um sinal que ela não está usando um sinal de poderio. E qual que é o sinal de poderio sobre os anjos? É o uso do véu. Este é o sinal de poderio, né? E em relação ao homem é o oposto. O homem não precisa de estar usando véu ou talit ou kippah sobre a sua cabeça, porque Cristo, sendo o seu cabeça, já então já o inibe disso, fazendo a diferenciação então da liturgia do cristianismo em relação ao judaísmo. Então, com isso então, a gente fecha aqui esse vídeo parte 2, mostrando então versículo por versículo, a qual foi mostrado para vocês então, que de fato é doutrina bíblica o uso do véu, né? A diferença é a gente entender então que 1 aos Coríntios capítulo 11 está dizendo para nós então que como o homem e a mulher devem se apresentar diante de Deus para prestar culto. Em que a mulher, então, ao prestar culto, ela deve estar com a cabeça coberta. Quando ela não estiver prestando culto, ela pode estar apenas com seu cabelo crescido, que já vai estar ali como um véu para a sociedade civil a qual ela vivia, né, na sua vida particular em questão. Mas foi prestar culto, ela deveria estar com a cabeça coberta, e o homem era o oposto, deveria estar com a cabeça descoberta. Vamos para o nosso vídeo número 3, né, nosso vídeo número 3, esse vídeo ficou um pouco grande, e a gente vai fazer as conclusões final no vídeo número 3. Vamos lá para o vídeo 3.